Ok, gravação iniciada. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus, eu estou secretário executivo da Comissão Intergestora Bipartite aqui do Rio Grande do Norte. Creio que tem alguns nomes aqui novos, né? Tem umas pessoas aqui que eu não conheço. Sejam bem-vindos, provavelmente são os novos gestores, né? Aqui é um espaço deliberativo, né? Da comissão, propriamente dita, onde a gente dialoga com os municípios, nossas pactuações, discussões e organização no nosso território, ok? A gente vai dar início à nossa 344ª reunião ordinária da CIB, ok? Já foi verificado o quórum regimentar. Temos aqui, por parte da CESAP, Adriana, Douglas e Carol. E por parte do COSEMES temos Maria Elisa, Josiel, Terezinha Rego, né? Jefferson. Terezinha E Jefferson. Ok. Ok, mas temos quórum já por parte das duas partes. Eu socializei com vocês a ata, né? Como de praxe, eu envio antes para a gente só aqui fazer as considerações. Douglas me fez algumas considerações nas últimas linhas, na 93 e na 101, ok? Eu já vou fazer a correção. É só para descrever de qual igreja se tratava. E na linha 101, para deixar claro que o tema do plano de oncologia foi pactuado. Mais alguma ressalva? Todos ok? Eu acho que por parte do COSEMES, não, né, Elisa? Tá tudo ok. Tudo ok. Ok, perfeito, então. Com essas ressalvas, a gente aprova a nossa ata da 343ª reunião ordinária. Então, dando seguimento para a nossa pauta, eu vou ser bem objetivo hoje, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando bem rápido. No item 3, temos para pactuação. Zilmar fez uma solicitação para a gente colocar o tema das cirurgias eletivas primeiro, porque ela vai participar de outra reunião logo em sequência, certo? Se todos estiverem de acordo, eu transfiro o tema das cirurgias eletivas para primeiro, ok? Ok. Perfeito. Zilmar, você está por aí? Estou sim. Não está vendo não a gente aqui? A câmera está aberta. Agora está. Agora está, Zilmar. Tá, vou só colocar aqui na tela, viu? Eu estou fechando aqui a minha câmera para poder ver se a internet fica melhor, viu, pessoal? Mas eu estou aqui. Tá o certo, celular Maria. é muito ruim mesmo. O celular é terrível. Você vai projetar daí, Zilmar, a apresentação? Isso, Ok. Laiane Já liberei. Laiane está me ajudando aqui. Vocês conseguem visualizar? Sim, perfeitamente. Só aumentar um pouco a tela que eu acho que os membros vão ver bem pequenininho. Melhorou? Tá melhor. Sim, melhorou. Acho que pode botar em modo apresentação, Laine. Se colocar em apresentação fica melhor, Laine. Lá embaixo, no canto inferior direito. O quê? Ah, para colocar em modo apresentação? Isso. Pronto. Só ampliar um pouco mais que aí dá certo. Agora sim, perfeito. Dá para ver? Tá Perfeitamente. Ele está indo sozinho, eu não estou nem mexendo. Olha! Você precisa temporizar. Pode ser que a Heloísa tenha colocado. Pronto, acho que agora ele regularizou. Espera aí. Não é porque estava na... Olha, não, ele está indo sozinho. Ah, Deus meu. Ela botou em formato de apresentação. Ele tá... Espera aí, volta, deixa eu voltar. Tá. Espera aí só um minuto. É porque ele está como vídeo. Ah, tá. Pode ter sido que tinha mexido no slide. É porque ele não era para estar em formato de vídeo. Então, você fizer uma cópia. Tá aqui, ó, até Enquanto vocês resolvem aí, só vou dar um informe aqui para os membros, ok? Hoje nossa reunião está sendo presidida por Maria Elisa, presidente do COSEMES, em função das férias de doutora Liane, ok? Como todos bem sabem, a gente está em transição aqui na Secretaria de Estado e a doutora Liane tirou esse período de férias para fazer a transição com o novo secretário, mas ele ainda não tomou posse, ok? Então, em função disso, Maria Elisa assume os trabalhos aqui na Comissão Intergestores, de acordo com o nosso regimento. Pois Tudo bem, certo vamos agora, lá. Zilmar? Laiane fez uma gambiarra aqui. Vamos ver se vai dar certo. Pronto, ok. Fiquem à vontade. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Zilmar. Sou assessora aqui do gabinete da secretária. Atuo mais diretamente na Subsecretaria de Gestão e Planejamento e sou membro
do Comitê de Avaliação e Monitoramento, o monitoramento e avaliação das cirurgias eletivas aqui, juntamente com Laiane. Eu acho que na sala, Matheus, eu não vi, mas deve estar mais representantes do comitê, não sei, Letícia, Gustavo, Adriana, devem estar aí na sala, eu não tenho certeza. Mas, enfim, o comitê tem membros que representam as várias áreas aqui da secretaria. Mas vamos lá. O que nos traz aqui é a apresentação do nosso plano, né, de distribuição da realização das cirurgias eletivas para o ano de 2025. A portaria com a transferência, a disponibilidade dos recursos, ela ainda não foi publicada, né? O Ministério da Saúde aguarda a promulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para poder sair para a portaria e fazer a distribuição para todos os estados e municípios. Então, a gente está trabalhando aqui com um valor aproximadamente do ano passado, né, que é o nosso espelho, mas com alguma alteração a maior, que no decorrer da apresentação vocês vão entender. Então, o nosso plano era denominado de Plano Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, e no Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, com a edição da portaria 5820, de 4 de dezembro, ele passou a ser um componente do programa Mais Acesso a Especialista, componente cirurgias, tá? Então, agora a denominação mudou e a gente vai ser identificado como componente cirurgias. Um dado importante, uma informação importante que o Ministério da Saúde nos passou através de nota técnica é que os recursos repassados a título de fomento para a implementação do PF lá em 2023 terão que ser utilizados até o dia 31 de julho de 2025, sob pena de ter a dedução dos valores que mais na frente tem um slide com esses valores, que estão ainda sem utilização, serem deduzidos do tetos financeiros do MAC, né? Então, é a mesma portaria que mudou a denominação do PF, que trouxe estabeleceu essa determinação. Eita, acho que passou direto lá, aqui, ó. Só uma contextualização, só um minuto. Algumas alterações, alguns ajustes importantes o Ministério da Saúde fez de dezembro até agora. Então, uma das coisas bem importantes, eu acho que eu não sei se todos viram, é que houve alteração de alguns procedimentos na tabela SIGTAP, né, por meio dessa portaria da SAIS, a 23, 24 e 6 de dezembro, possibilitou a complementação da tabela SIGTAP para alguns procedimentos em até 300%. Alguns ficaram com 100, outros com 200 e outros com 300, e alguns sem nenhum acréscimo, porque, segundo o Ministério, já estava com os valores atualizados. Então, é importante que vocês tomem conhecimento, baixem essa portaria para saber quais são os procedimentos. Houve uma antecipação, através dessa mesma portaria, uma antecipação dos valores diretamente ao Fundo Estadual de Saúde, no caso aqui do RN, né, mas para os outros estados também, e aos fundos municipais de saúde, como adiantamento dos valores que vão ser destinados para a realização do componente cirurgias agora em 2025. Então, isso já caiu no orçamento dos municípios. Essa antecipação foi na ordem de mais ou menos 2 milhões e alguma coisa, eu não sei se alguma coisa, né? Mas 2 milhões. E foi distribuído, de acordo, está naquela portaria que eu citei, e foi distribuído conforme está aqui, né? Eu não vou ler os valores, essa apresentação depois a gente disponibiliza para todo mundo, mas foi com base no que tinha sido executado do nosso plano em 2024, até outubro. Então, eles analisaram, o Ministério da Saúde analisou o que foi executado em 2024 do PF até outubro e fez essa distribuição utilizando esse parâmetro. Então, aí todos os municípios integrantes do plano receberam um valor, considerando isso que eu disse. Né? Cabe aqui aos hospitais regionais
da CESAP executar os procedimentos na ordem de 1.429.968,26. Inclusive, nós já distribuímos a IHs e a PACs para os municípios, as suas respectivas áreas de produção, de faturamento, já fazerem a cobrança no sistema. Eu acho que, se não me engano, acho que até hoje, não sei, até essa semana, para fazer inserir a produção com base nesse valor e nesses quantitativos que a gente destimou. Eu queria só complementar, Zilma, que a quantidade de procedimentos que foi colocada nessa terceira coluna, relativo aos valores que estão na coluna do meio, a gente calculou baseado no tipo de procedimento que cada um dos prestadores havia executado em 2024, e já pegou o valor desses procedimentos que serão pagos pela SIGTAP, né, com ou sem incremento, para calcular a quantidade de AIHs que seriam repassadas para cada um dos municípios, e aí também dos procedimentos que a regulação irá mandar para cada um desses municípios. Okay. Então, seguindo aqui, em relação àquilo que eu falei anteriormente, dos recursos, dos saldos remanescentes, que foi repassado lá em 2023 a título de fomento, esse é o saldo de alguns municípios que precisam apresentar a produção até 31 de julho, sob pena de serem esses valores deduzidos dos tetos financeiros MAC, certo? Então, tem uma sugestão que eu ainda não fiz, estava esperando passar essa reunião de Sueldo para fazer um ofício encaminhando a esses municípios, dando conta desses valores. Mas isso eles, de certa maneira, em certa medida, eles já sabem, porque, além de ter uma nota técnica, eu coloquei no grupo do WhatsApp que eles estão presentes, eles já têm, e é uma coisa que a gente já vinha falando desde o começo do PEF, de que se não fosse utilizado o valor de fomento, ele iria ser devolvido, abatido em algum momento. E aí chegou o momento que está estabelecido nessa nota técnica. Para fazer a distribuição dos procedimentos, a gente levou em consideração alguns parâmetros, né? Então, o primeiro parâmetro foi o levantamento de intenção dos procedimentos a serem executados por cada município integrante do plano. Então, a gente lançou um formulário e veio a resposta. Inicialmente, essa resposta veio pela quantidade de procedimentos ali colocados. Eu até disse na reunião da Câmara Técnica que eu acho que são novos gestores, estão com vontade de fazer, de vontade de realizar. Então, quando a gente fez o somatório, dava 158 milhões, né, Lai? 158 milhões, quer dizer, impossível. Para a gente, o parâmetro que a gente tem do ano anterior é de 20 milhões e alguma coisa. Então, a gente teve que fazer algumas modificações, considerando aí o segundo parâmetro, que é a identificação dos procedimentos com maior demanda reprimida na fila de espera, né? Que é um parâmetro que a gente sempre usou desde o início, e é um parâmetro muito importante, e é o nosso termômetro maior. E também o último parâmetro utilizado foi a análise dos procedimentos ofertados com o que foi executado em 2024. Ora, se em 2024 não teve condição de realizar, por isso ou por aquilo, em 2025, que vai começar muito tardiamente, quer dizer, praticamente nós estamos em março e a portaria ainda não foi publicada, teria muito mais dificuldade em realizar. Então, a gente teve que olhar aí para esses três parâmetros, certo? Aqui é o quadro que não dá para detalhar, né? Até as pautas que tem, mas aqui isso a gente encaminhou para o COSEMES via e-mail essa semana. E aqui é o detalhado por município / prestador em relação às cataratas, tá? Então, o ano passado a gente tinha disponibilizado 4.016.949,40, e esse ano, porque aí vocês vão saber por quê, teve uma redução, ficou em torno de 2 milhões, 1.929. Distribuídos somente aqui é exclusivo de catarata, certo? Que não entra vitrectomia nem estrabismo. Aqui sim entra estrabismo e vitrectomia. Uma novidade é que o CEOF, eu acho que é CEOF Zona Norte,
se disponibilizou a fazer alguns outros procedimentos que aí estão aí, as vitrectomias e o estrabismo, como eu falei. E entrou também um novo prestador, por intermédio do município de Natal, a Oftalmoclínica Natal Limitada, né? Então, teve aí essa redistribuição dos valores. E tem também, Natal vai fazer um procedimento novo, né? Foi incluído esse procedimento, que é denominado retinopexia com introflexão escleral. Esse é e recobrimento conjuntival também. Então, são 2 novos procedimentos que entraram aí no rol das cirurgias oftalmológicas, certo? Aqui é a distribuição por município, né, de acordo com aqueles parâmetros que a gente disse lá atrás. Então, ano passado era 3 milhões, foi executado 3.562.750,39, e para 2025 ficou em torno de 6.069.951,20. Tem aí um incremento bem considerável, né? Aqui é a distribuição para os hospitais regionais daqui da CESAP, e a gente está analisando o ano anterior, em comparação com 2025, também há um pequeno incremento, né? A que se deve esses incrementos, né? Além do fazer, que é uma experiência, né, que a gente vem aprendendo ao longo desses 2 anos, alguns prestadores novos foram inseridos. Como eu já falei, o CEOF Zona Norte, né, lá em São Gonçalo, o prestador que chama Humanitário, que fica em Currais Novos, que vai fazer as CPRS, né, que é uma demanda, é uma fila. Inclusive, eu acho que tem até demanda judicial em relação a esses procedimentos, e aí já tinha uma cooperação, né, com o prestador, e a gente inseriu aí na fila, e é um prestador que vai fazer, né, não só para Currais Novos, mas para a regulação é que vai dar conta dessa fila e desse encaminhamento. Santa Cruz, né, que também da Ilva mandou um documento manifestando o interesse dela de participar, e a gente incluiu alguns procedimentos de Santa Cruz. Ainda falta visita técnica para analisar a capacidade de fato operacional e as condições sanitárias do equipamento. A Luiz Bezerra vai estar incluso aqui com os procedimentos. E a oftalmoclínica, que eu já falei, que entrou aqui com a vitrectomia e aqueles outros procedimentos novos. No estado, a inserção foi do Hospital Monsenhor Antônio Barros, que fica em São José, né? Eu acho que foi uma importante acessão pela condição da região, né? Que a gente, inclusive, conversou um pouco isso na Câmara Técnica. O Valfredo Gugel, que vai fazer os 2 procedimentos apenas de aneurisma abdominal, e o Hospital da Mulher, que aqui sim foi um grande feito, uma importante participação aqui do Hospital da Mulher, principalmente com as esteroscopias, que aí a demanda é grande e a oferta é pequena. Então, assim, entraram esses novos prestadores. Quer fazer algum comentário, Laiane? Não. O que tem, resumindo, né, de uma forma bem geral, essa projeção, né, em 2024 a gente executou 20.298.017,87 reais. Nessa projeção, nessa distribuição que a gente fez, vai para 21.396.237,60, e a gente ainda vai, na hora que a gente inserir o plano, o Ministério vai analisar e possivelmente poderá nos ser solicitado uma redução para chegar mais ou menos nesse valor de 20 milhões ou um pouco menos, né? A gente ainda não sabe, mas está sinalizado que pode ser. A nossa ideia, a nossa proposta é de que a gente mande do jeito que está e espera que o Ministério da Saúde faça essa avaliação e nos devolva, ou indague, ou enfim, mas que deixar o Ministério da Saúde fazer essa análise. E, em relação aos procedimentos, a gente passa de 12.624 em 2024 para 14.310 procedimentos inseridos
no nosso plano, né? Então, é isso, né? E a gente fica aqui à disposição para as perguntas, se forem necessárias, enfim. Muito obrigado, Zilmar. Bom, esse daqui é um tema que a gente tem que pactuar, né, em todo início de ano, em virtude do plano nacional, do Programa Nacional, né, de Cirurgias Eletivas. E só para deixar claro aqui para todos, né, rememorar, na verdade, é que esse plano, ele é um plano vivo, né? Então, não é um plano que é pactuado agora e é fechado agora. Então, durante o ano, ele vai fazendo atualizações, né? É feito um monitoramento por esse GT, que é composto pelo COSEMES e pela CESAP, e a partir desse monitoramento é que esse plano ele vai sendo alterado de acordo com a necessidade durante o ano, né? Eu estou vendo aqui que já tem 2 pessoas inscritas, Sueldo. Não, é só Terezinha Zilmar. Terezinha Guedes, você entrou na reunião, Terezinha Guedes. Ô, Zilmar, na Câmara Técnica você tinha colocado 16 mil procedimentos, aí, mas vocês estavam analisando. Aí tirou 2 mil, foi? Foi, porque a gente reduziu. Lembra que tinha 22 milhões e a gente ainda Sim. fez um ajuste para 21 milhões. Porque de 20 para 20 para 22, a gente tinha quase certeza que não ia passar no Ministério da Saúde. Então, quando a gente fez essa análise, ficar aí um pouco para 21 milhões, puxa daqui, puxa da acolá, diminui aqui, diminui acolá, e aí, claro, na hora que o financeiro ele tem uma redução, o número de procedimentos também. É proporcional. Tá, então só reduziu o procedimento, mas não saiu o procedimento, não é isso? Não. Só reduziu a A quantidade. quantidade. Os tipos, não. Os tipos não. quantidade. Isso, Certo. isso. Zilmar, o senhor terminou aí? Eu queria ver com você, boa tarde, né, que eu nem falei direito com o pessoal, mesmo aí na condição de coordenadora da reunião, né, presidindo a reunião, mas me peço desculpa porque eu entrei meio que atropelado, não dava certo aqui, enfim. Mas, assim, primeiro parabenizar, porque eu acho, assim, que é muito dinâmico, eu acho que vocês têm um trabalho muito bem feito nesse programa de cirurgias no nosso Rio Grande do Norte. O COSEMES tem uma atuação muito presente, né, graças a Deus. Não sei como é que vai ser agora, com Terezinha enlouquecendo lá no São Gonçalo, mas ela continua membro dessa comissão. Terezinha é uma pedra rara que a gente não pode, de forma alguma, ela pode se virar em 1000, não sei como é que ela vai dar conta, mas ela tem que dar conta, né? Vai dar conta porque ela é forte. Enfim, a gente fica aqui feliz, mas a gente, ao mesmo tempo, com algumas colocações, porque essa antecipação que já aconteceu, né? Os municípios já receberam esse recurso. Esse recurso foi que veio no final do ano ou ele já entrou agora? Essa é uma dúvida. Você quer que eu vá respondendo logo? É melhor? Bom, porque a gente já vai dinâmico e é coisa rápida. Eu acho que foi no final do ano, viu, Maria Elisa? Porque era recurso, né, Terezinha? Era recurso do final do ano e eu acho que era o que tinha e eles já mandaram. Quando a gente viu a portaria, já tinha sido publicado, já estava... Eu só perguntei, porque eu queria confirmar, eu tinha isso na minha cabeça, mas, de fato, eu queria confirmação. E me preocupa porque a gente sabe que mudou a gestão e a gente sabe como é que ficou, né? E a gente vê aí, quer dizer, aqueles municípios que já vão ter, que já receberam, em torno, anteciparam aí quase 2 milhões do nosso teto de 20 milhões, né? Assim, então a gente já conta menos aí 2 milhões no nosso teto financeiro para o ano completo. Então, assim, estão acontecendo essa programação, vocês já enviaram as etiquetas, já enviaram as AIHs, essa prestação de conta, elas vão acontecer a contento? Esses municípios realmente dão resposta? É uma pergunta que eu fico preocupado, porque a gente sabe que houve muitas mudanças, muitas águas rolaram debaixo dessa ponte, né? E, assim, não é nada, mas são 2 milhões que, assim, a gente sabe que pode ter sido, digamos, até perdido em meio do caminho. Não estou aqui querendo desrespeitar e nem criticar, mas é uma preocupação enquanto um recurso que é de todos os do Rio Grande do Norte, dos 167 municípios, né? Então, a gente fica, assim, preocupado. Vocês estão acompanhando? Como é que está essa questão? Está dando certo? Todo mundo realmente que receberam está dando resposta? É uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho, porque temos um prazo aí até 31 de junho, né?
para ser retirada do seu MAC, se assim ele não prestar conta. Então, são coisas de reflexão. Mas aí, esse do MAC é outra coisa, viu, Maria Elisa? É um valor pequeno só daqueles municípios. Mas a sua preocupação é muito pertinente, a sua preocupação é muito pertinente, de fato, porque como esses recursos chegaram em dezembro, né, as pessoas, talvez, né, os novos, nem saibam do que se trata, enfim. O nosso monitoramento, a gente, claro, como sempre o comitê faz, a cada mês, a partir do relatório do Ministério da Saúde, a gente faz as nossas avaliações. E aí, é agora, no começo de março, que a gente, a partir do relatório do Ministério da Saúde, que a gente vai fazer essa avaliação. E dependendo da avaliação, também como de costume, a gente chama os municípios, uma reunião e conversa, e avalia, vê qual é a dificuldade, o que foi que aconteceu, e a gente recoloca de novo no caminho, no trilho. Então, essa sua pergunta, a gente só vai ter uma resposta meados de maio. Lá para o dia 15 de maio é que a gente vai ter um retrato se realmente esses recursos foram utilizados e como foram utilizados. Viu? Mas a gente está atento. Que é exatamente a prestação de conta, né, do que deveriam já estar sendo utilizados no seu território, dentro do regula, dentro das pactuações, né, daquela fila que existe lá do cadastro, né? Outra coisa também que eu queria perguntar, como é que fica essa questão, porque você já colocou aí quais foram os procedimentos e tal, mas a gente sabe que com toda a nossa batalha, com toda a discussão, com toda a força de tarefa que vocês fazem, com a força de vontade, mas a gente tem várias lacunas aí, ainda em vários procedimentos. A gente continua com a situação da questão de urologia, a gente continua com N situações que a gente não consegue. Tem pessoas, a gente quando liga procura saber, não, nós estamos trabalhando na fila 2022, por exemplo, né? Então, é uma coisa assim que nos angustia demais, os municípios continuam pagando os seus procedimentos em preço de balcão, né? Uma cirurgia de próstata a 10, 12 mil reais, né? E assim, aí a gente vê a propaganda, vê o valor, dizendo que está entrando recurso, mas a gente não vê, aí vê aí o valor que você pode acrescer, mesmo acrescentando um aumento na tabela até de 300%, e a gente não vê isso acontecer, né? Então, é uma angústia que a gente tem, porque a gente vê o volume, quando na hora que surgir a portaria e tudo direitinho, organizado, com o valor que vem para o Rio Grande do Norte, de novo, os gestores vão cair em cima, procurando por que isso acontece e pedindo socorro, porque todo dia eu escuto isso ainda. Pronto, eu encerrei. Eu esqueci de, na minha fala, fazer esse comentário, Maria Elisa, porque eu fico tão preocupada com a hora que, Matheus, vamos que tem pauta, vamos que tem pauta, vamos que tem pauta, e a gente termina esquecendo de falar algumas coisas, mas ainda bem que tem vocês para lembrar de algumas coisas. Eu esqueci de falar exatamente sobre isso. Além daqueles procedimentos novos que foram inseridos, a gente teve a grata satisfação, né, como foi o exemplo do Hospital da Mulher, que entrou com esteroscopia. O Mariano Coelho vai fazer, sim, cirurgias urológicas, das mais complexas. A gente conseguiu comprar, foi através de uma emenda parlamentar, foi um recurso próprio do governo do Estado, um arco cirúrgico, que aí proporciona fazer essas cirurgias um pouquinho mais complexas. Eu não sei se vocês olharam bem direitinho a nossa produção de 2024, né, que a gente, de fato, deu um show. E aí eu estou falando a gente Rio Grande do Norte, a gente, todos os entes federais, municipais, estaduais, filantrópicos, que a gente deu um avanço muito grande nas cirurgias. E o Pedro Germano, né, ele nos surpreendeu positivamente, porque a quantidade de cirurgias urológicas que o Pedro Germano fez, nunca antes na história deste estado. O Hospital Pedro Germano fez uma quantidade tão grande de cirurgias urológicas. Nesse plano estão, além do Mariano Coelho, o Pedro Germano, né, que a gente, assim, de acordo com o desenvolvimento da produção, a gente prioriza focar em determinadas coisas. Não adianta ficar fragmentando lá no Pedro Germano, vesícula, não sei o quê, se ele está conseguindo dar resposta para a urologia. Então, a gente colocou bastante no Pedro Germano, colocou essas mais complexas no Mariano Coelho, por conta da aquisição do arco cirúrgico, e o UOL também vai fazer algumas cirurgias
urológica, né? Varize, retomou varize, que eu acho que nem tinha no outro. Eu acho que é a Alexandria que vai fazer varize, se eu não me engano, ou é a Almina Afonso. Alexandria e também a Podi. E a Podi, né? Então, vão fazer varizes. O Cleodon, e eu acho que quando o do Santa Cruz também, eu acho que ele também colocou, se eu não me engano, a parte de otorrino, e a gente falou muito com Raimundo, porque o Paulo do Ferro ficou também com uma atenção maior nas ortopédicas, que também deu um resultado muito bom, né? E evitou os pacientes estarem se deslocando, mas a gente pediu para ele também focar um pouco em otorrino, porque ele tem, inclusive, um médico do quadro que é especialista. Então, a gente, na medida do possível e em resposta ao que veio, quando a gente solicitou, a gente conseguiu um pouquinho mais de avanço nessas áreas que tem uma demanda, de fato, uma demanda antiga. Né? Pode ser que nem tenha tantas pessoas, mas tem, como aquele caso que você me falou, Maria Elisa, tem gente que está na fila desde 2019, né, Maria Elisa? 2020, é uma coisa, enfim. Mas teve esse acréscimo e esse olhar, viu? Terezinha e Solano estão inscritas. Bom, boa tarde, né? Maravilhosos. Eu fui muito contemplada com a fala de Maria Elisa e eu realmente não participei da Câmara Técnica, eu estava em Brasília e não teve como entrar lá na reunião. Agora, fiquei muito preocupada, assim, Maria Elisa já disse a maior cobrança que a gente tem. Nós temos uma certa dificuldade na urologia, essa é uma grande verdade, mesmo a polícia pode coisar assim, mas hoje mesmo, desde o primeiro dia que a gente estava no congresso aí dos secretários, que a gente tenta pessoas para... desde o Valfredo, que está faltando material, o órgão recebe e você fica muito angustiado com isso, mesmo a gente mandando material. E eu sou uma das defensoras mesmo, que algumas dessas cirurgias a gente poderia sim fazer um valor diferenciado e fizesse sim, já que a gente tem essa liberdade e não ficasse, a gente avançou tanto que não ficasse só, praticamente são as mesmas. Graças a Deus colocamos a estereoscopia, que era um outro grande pedido, eu gostaria muito que a maternidade Januário se fizesse maior quantitativo, porque a situação das mulheres ainda é muito grave. Também tinha uma questão da vitrectomia. A vitrectomia, se eu não me engano, o ano passado tinha isso, e eu disse que se dirigisse ao prestador, que era Natal. Eu acho que Zilmar até lembra, eu disse, não, tem que ir o prestador Natal para ele se dirigir à comissão, porque acabava limitando e acabava aquela história. O paciente de Natal fazia, os outros não faziam. Aí é chato quando você pactua dessa maneira. Nós precisamos essa pensada, essa organização, e lembrando que, apesar da maioria dos hospitais serem da rede estadual, como houve mudanças, aquela coisa que a Elisa diz, colocou aí, ou foi ela ou foi Sueldo, o dinheiro foi a Elisa, o dinheiro era do ano passado e foi chegando no momento de transição, e muito disso não está no relatório de transição, como também os municípios eles precisam, começou um plano novo, voltar àquela linha de treinamento e a gente ficar mais claro sobre esses pedidos e esses fluxos, né? Eu recebi agora nessa reunião, no acolhimento dos secretários, por exemplo, o Marinho, que disse que está pactuado lá para Alexandria, porque ninguém faz, coisas simples, e ele pedindo para vir fazer aqui. E eu digo, olha, a gente ainda vai ter todo um remanejamento desse, na verdade... O CEOF aqui já fazia para Extremóis, não é como novo, sabe? Pode ser até que não tenham cobrado, mas o CEOF aqui, estou falando agora de São Gonçalo, já fazia e fazia daqui de Extremóis. Quem não fazia era o Belarmina, e faz várias cirurgias voltadas para a área da mulher, dessa coisa, então por isso que a gente colocou
esse ano. Só que começa, vai ter aquele negócio, posso pactuar com você? Posso ver isso? E a gente precisa fazer uma discussão ainda mais assertiva do fluxo regulatório, porque a regulação ela passou a funcionar muito no grupo de WhatsApp, muito mais do que através do sistema e das coisas que a gente, por uma necessidade, você aponta lá, eu estou com esse, a diz, mande esse. E eu acho que o grupo foi muito bom, que isso fez com que várias cirurgias foram feitas, mas a gente precisa realmente aprimorar o sistema regulatório envolvendo todo mundo que chegou agora, com aqueles velhos treinamentos. Como é que a RH, eu peço qual a faixa, eu vou fazer de quem, ou é só para mim? Eu acho que essa discussão a gente precisa ter. A gente está nas cirurgias eletivas desde quando ela começou. Mesmo antes desse programa governamental, a gente já trabalhava nelas. E a gente está sempre assim, cheio de dúvidas, cheio de coisas, está saindo a produção, ok, tudo, mas a gente precisa de maior clareza em relação a isso, e está sempre nos atualizando, vendo como é que vai ser as coisas de sistema, também ver se a gente já começa a casar um pouquinho com as áreas onde nós estamos desenhando a atenção especializada das OCI, porque a gente, eu não sei se as cirurgias oncológicas vão entrar também nesse recurso, ou como porque já tem uma coisa toda específica, mas nós temos uma OCI que a gente tem que fazer com que case, que acelere como um todo, né? É porque o caso da oncologia é tão grave no Rio Grande do Norte, que eu acho que é uma questão de polícia. Mas a gente, para ter um acesso, um paciente, sabe, é muito grave. Mas eu não quero misturar aqui, porque eu estou pensando onde é que faz uma queixa, em qual delegacia para mim fazer da oncologia. Mas aqui é isso, a questão do treinamento e realmente algumas cirurgias que todos os estados fazem valor diferenciado e estão saindo. E aqui a gente não consegue. E essa conta fica sempre Natal, o estado, Mossoró, e agora estão dividindo para todos os municípios. A gente só recebe a promotoria. E por que a gente não consegue fazer isso? Obrigada. Matheus, eu não sei qual é a dinâmica aí, mas eu queria poder pode falar. Ir respondendo, Silmar, pode responder. Pronto, falar um pouco do que Terezinha colocou. Terezinha, eu fiquei muito triste porque na OCI não tinha a saúde da mulher, né? Eu não participei das primeiras discussões, eu não sei quais são os critérios, eu, inclusive, estou me apropriando, porque agora, como eu disse na apresentação, não é mais o PEF isoladamente, ele é agora um componente de cirurgias do PEMAI. Então, eu estou participando das reuniões e tal. Então, eu fiquei muito triste por não ter a saúde da mulher como uma OCI em algum lugar, pelo que a gente escuta tanto da guia, da fala da guia, dela dizendo que as pacientes não chegam preparadas, não chegam prontas, e no momento que a gente tinha a possibilidade de colocar ultrassom, não sei o que lá, citopatologia, não sei o que, aí a gente não coloca. E aí a gente vai ficar com essas dificuldades ainda, né, até a gente chegar nessa OCI da saúde da mulher, para que a gente faça esse alinhamento, como você bem colocou. A urologia não entrou, Terezinha, porque mesmo com 300%, não é atrativo para os médicos. A gente teve uma reunião há alguns dias atrás, né, eu participei dessa reunião, eu, Renata, Liane, com 2 urologistas da casa, e aí eles ponderaram alguma coisa. Isso é uma discussão que Liane estava começando. Eu não sei como é que vai ser em relação a isso. Renata não está aqui, que podia falar um pouco mais, mas mesmo com 300%, não é atrativo para os médicos da urologia, que são poucos. Eu nem sabia disso, só tem 62 especialistas no estado. Então, assim, não deu para colocar em relação à urologia, fazer além do que a gente está falando. Eu ainda insisti com o OL, né? Vocês sabem que eu fui de lá, aliás, sou lotada lá, e insisti ainda, digo, minha gente, vamos mexer aqui, vamos colocar mais isso, mais aquilo, mas não consegui, porque eles também têm uma certa razão, que é a capacidade instalada do centro cirúrgico.
né? Então, ele roda de média a alta complexidade, e com 7 salas do bloco cirúrgico, realmente não dá para fazer muito mais coisas. Então, assim, por isso que a gente não acrescentou. Eu não sei o que é que vai vir, Terezinha e Maria Elisa, agora em março, de mais mutirão. Houve uma crítica muito grande ao governo federal, né, principalmente ao Ministério da Saúde, em relação ao número de pacientes ainda em fila. E eu ouvi em algum lugar a fala da ministra, acho que ela estava em São Paulo, ela dizendo que em março ia fazer um grande mutirão. E aí pode ser que venham coisas outras, novas. E uma coisa que eu digo muito aqui, que a gente tem que ir em cima do presidente da EBSER. Eita, eu fiz um negócio aqui, desculpa. Do presidente da EBSER. O presidente da EBSER, com os hospitais federais, e não estou falando só do RN, não, estou falando do Brasil, para os hospitais federais participarem mais, de alguma forma, participarem mais dessa resolução para diminuir essas filas. O que é que o UOL diz? Principalmente dos procedimentos de alta complexidade. Principalmente os de alta complexidade. O que é que o UOL me disse? Me disse disso, da capacidade dele, do bloco cirúrgico, mas ele me diz também que ele tem que atender, claro, primeiro, o que ele contratualizou com o município de Natal, que teve aí um aporte significativo no contrato deles. Então, realmente, ele não pode fazer além daquilo. Mas a EBSER, eu acho que ela tem um papel importante nisso. Os hospitais federais têm um papel fundamental nisso. Então, não sei o que é que vem de março, o que é que vem além disso, além do PMAI, do componente cirurgia, se vem mais alguma coisa. Mas era isso, viu? Solane? Oi, é bem rápido, né? Eu sou da Câmara Técnica, por isso eu vou fazer um comentário que aí já vem de lá, aquela nossa discussão de aproveitar toda essa deixa das cirurgias eletivas e caminhar para outras questões, como exemplo, esse grupo seleto aqui de gestores, rediscutir com a Secretaria de Estado a perfilização dos hospitais, né? Porque, assim, quando a gente falou da questão do Hospital de São José de Mipibu, por exemplo, passar a fazer cirurgias, né? Não somente os partos, mas cirurgias também, quer dizer, é um grande ganho, uma vez que ir para Alexandria não é o mais interessante. Eu sei que Renata já comentou sobre isso, mas a gente tem muita demanda, por exemplo, na primeira região, na terceira tem as lacunas. Então, assim, rediscutir, está sempre aberto para esse grupo, rediscutir a perfilização dos hospitais é salutar. E o outro ponto também, bem rapidamente, é a questão das estratégias do fluxo de informação, né? Terezinha trouxe muito bem a questão do fluxo, do processo regulatório, e aí aqui a gente sempre está militando para que a comunicação aconteça, não só entre os gestores e o que ele oferta, mas que chegue ao usuário. O usuário, muitas vezes, principalmente cirurgias eletivas e todas, ele não sabe quando vai fazer, ele não tem previsão, ele não sabe a fila onde é que ele está, ele não tem como se organizar nesse processo. Cirurgia é cirurgia, por mais simples que seja, ele vai se afastar, vai precisar parar para trabalhar e tudo. Então, assim, que estratégias, né, pode ser dada, pode ser trabalhada para que o usuário tenha acesso a essa informação, para que a regulação não seja essa caixa de Pandora, para que a gente seja o mais aberto possível. Não estou falando de transparência, sei que tem a transparência, estou falando de fluxo de informação que chegue à pessoa para quem realmente a gente trabalha, que é o usuário, né? É isso. Só um comentário para a gente sempre lembrar desses detalhes e trabalhar nessa perspectiva. Solane, eu comungo plenamente com você, eu tenho dito muito aqui nas reuniões em relação ao usuário, ele saber da informação. Ele vem, quantas pessoas me perguntam alguma coisa e eu vou atrás porque eu também não consigo, então eu vou atrás. Mas isso também tem que ser muito alinhado com os municípios. Por exemplo, algumas pessoas quando me perguntam, quando eu vou olhar, sequer está na fila da regulação, sequer foi inserido. Sequer foi dito ao usuário que ele foi inserido, que se der algum comprovante para ele. E quando veio a questão do recurso da saúde digital, eu acho que até lá no Holiday Inn, eu fiz uma fala dizer assim, poxa, se veio o recurso para a saúde digital, vamos pegar um pedaço desse recurso da saúde digital e vamos colocar para fazer, desenvolver aquilo através do Google, não sei de que o paciente tenha acesso a algumas informações, que ele saiba, ao menos,
que ele foi inserido na fila de cirurgia, por exemplo, porque o coitado não sabe. Os municípios não têm impressora, os municípios estão... A pessoa que é da regulação tem 1001 coisa, não dá na hora para ele, não insere na hora. As filas precisam ser, como a gente popularmente chama, precisam ser higienizadas, e não são. Então, assim, tem realmente, eu acho que vale a pena uma grande discussão em relação a tudo isso, a regulação, o processo regulatório, a participação de todo mundo nisso. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Eu estava vendo se tinha alguém da regulação aqui, mas eu não estou vendo. Então, mas eu acho que é importante essa discussão. É um grande gargalo. E grande. Inclusive, eu acho que a gente já poderia tirar aqui como uma orientação ou encaminhamento, né? Que a gente pudesse trabalhar melhor, porque realmente todas essas críticas aí que é feito, críticas que eu digo no sentido de observações, são necessárias, mas a gente tem outras situações, porque muitas vezes você tem... eu acho que não é a falta, por exemplo, de uma impressora, mas é uma falta de toda uma estrutura que a gente não consegue. Eu me sento aqui, me debruço com minha lista de regulação e eu não consigo deslumbrar organização, porque uma pessoa passa em preparo a vida toda e ele não sai do preparo. Ele morre sem preparado e não sai dessa situação. Então, a gente precisa aprofundar melhor, reorganizar melhor. Os recursos estão chegando, eu acho que a gente já tem um esforço muito grande. Essa equipe realmente é uma equipe que vale a pena, que a gente vê todo um esforço, né, e tem melhorado muito. Mas a gente precisa, eu acho que aqui, como encaminhamento, fazer está começando uma gestão, eu me proponho, enquanto COSEMES, a gente pode fazer isso aqui até como uma reunião temática, entendeu? Levar o sistema de regulação para dentro de uma reunião temática, mostrando como ele está. Gente, vamos desnudir mesmo. Não adianta a gente que querer colocar, não trazer as claras, porque não está bacana ainda. Falta a impressora, falta o operador, ele é sobrecarregado, é fato, mas a gente coloca no sistema, o paciente vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, e ele continua no preparo. Você não muita coisa ainda tem por melhorar nesse sistema. Então, eu sugiro aqui, Zilmar, como está com toda a equipe aqui, que é uma equipe maravilhosa, a gente liga no WhatsApp. Aí eu fico triste, porque funciona melhor no WhatsApp do que no sistema. No WhatsApp eu consigo, que as meninas são maravilhosas, a equipe são show. Se você ligar 1000 vezes, essas meninas respondem com maior tranquilidade e maior respeito. Mas o legal é que eu conseguisse clicar, eu conseguisse deslumbrar e ver. Então, eu proponho aqui que a gente vê como encaminhamento de ver uma forma de fazer uma reunião, ou que fosse em duas regiões, um em Mossoró e outro em Natal. A gente faz essa articulação, mas a gente precisa debruçar. Porque vai continuar a mesma coisa, a crítica da fila que não é higienizada, a questão que não se vê, e o paciente que diz, cadê eu? E você diz, eu inseri, mas eu já fui 2 vezes, eu não consegui, aí eu ligo para o prestador, consigo, que não deveria ser assim. Então, são só observações que aqui são críticas construtivas, são realmente observações para a gente refletir e a gente qualificar essa situação que está acontecendo. Eu acho que a gente precisa adiantar para a gente avançar da hora também, né? Perfeito, Maria Elisa. E eu acho que só um comentário muito breve, né? Que é o espaço perfeitamente adequado para isso, né? Que é onde a gente dialoga. Tá, pessoal, boa tarde. Eu tinha me inscrito bem rapidinho, justamente só para, né, corroborando com todas as falas aqui. Primeiramente, parabenizar. Estão me ouvindo, senhor? Me ouvindo? Sim. Parabenizar a equipe, né? Com o Silmar, com o Laiane e todos os representantes também do COSEMES, que faz parte desse GT, né? Que discute todo esse processo, né? Da redução das cirurgias eletivas desse programa, que hoje está dentro do módulo, né? Dentro do PEMAI, né? E parabenizar, né, pelo trabalho que vocês buscam fazer, né, de forma compartilhada, né, solidária, cooperada, onde todos os atores podem também estar contribuindo, né. E gostaria, sim, de ratificar, né, tudo isso que Terezinha também comentou, a questão realmente de poder fazer discussão, né, chamar a regulação do acesso mais próximo, né, o núcleo de cirurgias eletivas, para ver como possa estar, né, mais próximo, dialogando junto com esse conjunto de municípios, né, está dialogando melhor a respeito, né, desse fluxo assistencial para acesso às pessoas. Mas também, talvez foi falado e eu não
acho que talvez eu possa ter saído, não sei, a respeito do monitoramento, certo? Porque aqui estamos fazendo uma pactuação, né, desse programa, ver os recursos, mas vamos pensar o que ocorreu no ano passado, e então para a gente também não repetir o mesmo erro. Então é importante, né, continuar com esse monitoramento que foi realizado, né, juntamente com a equipe da Surac, também que eles conseguiram fazer um monitoramento contínuo, né, para que realmente a gente possa ter informações, né, em tempo mais próximo e real, para que a gente não fique aperreado como foi ano passado, no final do ano, tendo que repactuar. Então é importante que a gente consiga visualizar realmente os municípios e os prestadores que entraram, né, que disseram que tinha capacidade instalada, e aí, né, como é que está essa execução, né, na prática, quando começar, eu estou falando, para que realmente esses recursos eles sejam otimizados e utilizados e as pessoas tenham, né, o acesso assegurado. Então, é importante ter esse monitoramento para que a gente possa fazer a reprogramação, o replanejamento, se houver necessidade, logicamente. Apenas eu deixo como um alerta assim, dentro da deliberação, né, para que isso possa ter um mecanismo mais célere, né, e a gente não deixe esses recursos ser desperdiçados nesse sentido. Só para encerrar minha fala, Matheus, aí em relação ao que Douglas colocou, Douglas, esse monitoramento a gente faz mensal, né? E a gente faz os reajustes, as repactuações, né? A gente fica assim um pouco desesperado com alguns municípios quando a gente vê que está zero execução. Chega setembro, zero execução. Por mais que você e aí, não, vou fazer. Mas, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, tudo isso, a gente fez 105% da meta que estava estabelecida. Então, a gente foi além, né, do que estava estabelecido. A gente cumpriu, a gente bateu outro recorde, o recorde do recorde, porque o ano passado a gente bateu o recorde do ano anterior, 2024 a gente bateu o recorde de 2023, e a gente espera, dependendo das circunstâncias, que a gente não sabe, muita coisa pode acontecer. Inclusive, nós estamos numa transição de secretário, né? Mas a nossa ideia é fazer 100 mil cirurgias, né? Pelo menos isso. Esse é o mínimo, mas a gente pode chegar a mais, isso juntando todos os entes, não é só do PF, é todos os entes, mas aí a gente tem uma meta, né? Pode ser até que a gente faça uma meta mais ousada, mas e também olhando para essas questões que são colocadas aqui, tanto do processo regulatório, das prioridades, urologia, vascular, enfim, a cardíaca, enfim, essas coisas. Mas tudo que foi colocado aqui é tudo muito muito pertinente, por isso que esse grupo é um grupo tão importante, né, na CIB, e a gente tem que colocar algumas questões na resolução, viu, Matheus? Essas questões do monitoramento. A CI é uma instância de monitoramento, a gente foi a várias CIs, né, eu, Laiandra, eu com Letícia, com Lara, a gente foi em várias CIs, então as CIs elas têm que fomentar essa discussão e fazer essa avaliação. Porque Caicó demorou a fazer, né? Por que Caicó demorou? Quais foram as dificuldades? Vamos ver aqui, vamos discutir, vamos ver qual foi a dificuldade. Muitas delas a gente já sabe. É o preparo do paciente e o transporte. Então, essas duas são duas dificuldades que a gente tem que, de alguma forma, vencer. Pronto, Matheus, devolvo a você. Obrigada aí pela atenção, viu? Muito obrigado, Zilmar. A gente não tem mais nenhum inscrito, então eu vou colocar o tema para pactuação. Temos acordo por todos os membros? Sim. Perfeito. Posicionamento do COSEMES, posicionamento da CESAP, então, item pactuado com essas ressalvas. Eu só okay? quero, Matheus, que a gente. Eu queria só fazer uma observação para que essa pactuação e essa amostragem, digamos assim, do que pactuamos, a gente pudesse mostrar na próxima reunião do COSEMES, certo? Como a pactuação está acontecendo, nós temos muitos gestores novos, muitas cadeiras rodaram aí, né? É importante que seja uma breve, não seria essa apresentação, mas seria apenas mostrar do fluxo que acontece, né? E a gente já poderia até, depois, Ilmar, eu quero depois a gente conversar melhor para a gente alinhar algumas situações para a gente conversar com os gestores e apresentar como anda realmente para esse ano 2025, ok? Ok. E eu queria só, já que você falou aí, Maria Elisa, dar as boas-vindas à Alessandra, que vai fazer parte desse comitê, né? E vai participar das reuniões. Então, Alessandra, seja bem-vinda e vamos seguir juntos. Junto com Terezinha Guerreiro. Vamos lá, mas Terezinha não solta minha mão. Solta nada, Terezinha não solta nem, não pode soltar nem o pé de Terezinha quando barra a mão.
Se saltar o pé, ela corre. Tchau, pessoal. A gente vai sair, viu? Obrigada aí. Tchau, tchau, Zilmar. Muito obrigado pela participação, viu, Zilmar e Laiane. Obrigada. Bom, pessoal, item pactuado, né? Então a gente volta para a sequência daqui dos nossos itens do item 3, ok? Bom, voltando aqui então, item 3.1, a gente tem a desabilitação de 6 leitos de UTI 2 neonatal localizados no Hospital Coronel Pedro Germano, ok? Lembrando que essa desabilitação é em função da transferência desses leitos de UTI para Maria Alice Fernandes. E o processo de habilitação desses leitos no Maria Alice Fernandes já está sendo feito. Inclusive, foi pactuado no ano passado e a gente só está esperando a devolutiva do Ministério da Saúde para, de fato, receber esse custeio. Então, para deixar tudo organizado, a gente está solicitando essa desabilitação, tendo em vista que os leitos não mais existem lá, né? UTI 2, ok? Alguma dúvida sobre esse tema? Não, acredito que não, até porque a gente vinha acompanhando essa situação, né? E a gente sabe que precisa, uma vez não está funcionando, ele tem que ser desabilitado, isso é fato. Exatamente, é só para uma organização mesmo da rede, ok? E deixando claro que a habilitação já foi solicitada por Maria Alice. Bom, pessoal, então eu coloco aqui para pactuação dessa desabilitação desses 6 leitos de UTI neonatal lá do Hospital Coronel Pedro Germano. Todos de acordo? Sim, Ok, sim. pessoal, tem alguma observação? Sim, ok. Ok, perfeito. Posicionamento do COSEMES, da CESAP, item pactuado. A gente passa, então, para o item 3.2, que seria um item sobre o grupo condutor da Rede Aline do Rio Grande do Norte. Esse item, na verdade, né, a gente pactuou na CEB passada, porém, quando foi apresentada a lista para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde questionou do porquê a gente não inseriu a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde dentro desse grupo condutor. Então, o tema teve que retornar aqui para a CIB para a gente inserir o nome de Jaumi nesse grupo condutor, certo? Então, a deliberação da reunião passada eu travei, tanto que nem chegou para você, Maria Elisa, para assinatura, em função desse questionamento do Ministério da Saúde. Então, como é inserção de um novo membro, eu vi a necessidade da gente deixar registrado aqui essa nova pactuação, ok? A alteração é apenas essa, inserir a Superintendência do Ministério da Saúde aqui no Rio Grande do Norte dentro do grupo condutor, ok? Essa alteração também vai ser feita na portaria, ok? E também inserido dentro da deliberação. Alguma dúvida? Não, eu só estranhei ter que barrar um grupo condutor por conta de uma exceção, mas realmente a SEMES ele vem já ajudando muito dentro do sistema, né, de todo o fluxo de discussão. Eu achei que poderia ser publicado e depois inserir, não entendi, mas... Na verdade, assim, foi um questionamento do Ministério, né? Carolzinha está aí, eu tô ela pode achando, explicar. não, mas é tranquilo, até porque eles realmente têm nos ajudado a estar presente em todos os espaços, em todo o território, e é importante, porque é mais uma pessoa para levar também as nossas angústias para o Ministério da Saúde, uma vez que a SEMES é a própria representatividade deles aqui no nosso território, né? Exato. Carol, tá inscrita? Isa, é porque depois que a gente fez o grupo condutor baseado com a outra portaria, né, a normal, aí eles encaminharam uma orientação de grupo condutor. Aí nessa orientação nova tinha pedindo a representação da superintendência. Aí a gente foi e fez a inserção agora, porque saiu agora essa modificação junto com a orientação do PA, essas coisas. Aí por isso que a gente já fez para mandar para não ter problema. Terezinha? Ok, tranquilo. Bom, não é bem em relação ao grupo condutor, mas eu queria saber, já que a Carol está aí também, como é que está, assim, ligeiramente, se pudesse depois, porque já teve algumas discussões com o prestador sem envolver o gestor do município, sabe? E eu achei estranho. Não sei se isso já são ações do grupo condutor, e porque quando os municípios foram agora, muitos municípios lá com a ministra e com o pessoal todo, foi muito instigado, incentivado aos civis em relação ao grupo, ou em relação à Rede Aline. E eu não sei, eu estou achando,
eu não sei como é que está o trabalho desse grupo, eu não tenho acompanhado e tenho visto também, vou dar um exemplo aqui no município que hoje eu já sou secretária, houve reunião diretamente com o prestador e quando você vai tentar ver sem passar pelo gestor, e eu gostaria que isso não ocorresse, porque a gente já tem lutado tanto, crescido tanto, que envolva os gestores, então era mais isso de qualquer gestor, lembrando que o município onde o serviço está naquele território, ele deve ser, porque é ele quem pactua, ele é quem toma o desenho do seu território. Aí, Carol, não sei se você sabe, mas eu gostaria isso, porque eu já fiz essa crítica pessoal, quando eu, como gestora, não fui convidada para um negócio desse. E eu não sei como é que estão os outros gestores, tá entendendo? Então, eu gostaria muito, porque rede se constrói com a presença do gestor, com a discussão do gestor, que é quem enriquece para o planejamento regional. Então, era mais essa crítica construtiva. Carol? Tereza, só para esclarecer, as visitas foram realizadas junto ao Bellarmina, nada teve a ver com o processo de habilitação, certo? Foram outras questões de regulação, de orientação ao uso da CAP, foi uma visita realizada pela CAP, e outra visita que eles solicitaram em relação a como é que estava o processo de trabalho junto a Macaíba, certo? E aí a gente, até como encaminhamento da outra reunião, disse, a próxima reunião a gente vai precisar Secretaria de Saúde, o serviço em Macaíba, para a gente estar alinhando melhor os processos de trabalho, mas nada houve em relação ao processo de habilitação. Como é que foi o primeiro momento nesse processo, né, da Rede Aline? Foi apresentada a portaria, né, inclusive no Fórum das Maternidades, e a gente foi fazendo justamente, ouvindo os serviços de acordo com a capacidade instalada que eles tinham, para saber o que é que eles poderiam tentar habilitar. Foi encaminhado um ofício, né, tanto acho que há uns 15 dias, para que seja de maneira oficial, tanto que o gestor se pronuncie, como também como o prestador se pronuncie, quais são os pleitos que, de acordo com a portaria de habilitação, que eles vão poder solicitar. Para então a gente discutir isso na CI, né, agora em março, para só então finalizar e pactuar o par, né? Então a gente fez primeiro com o prestador, porque de fato é ele quem consegue dizer para a gente verificar a capacidade instalada, e aí depois o segundo passo com o gestor para saber se dentro da capacidade instalada ele concorda, né? Porque a pactuação é com o gestor, e aí depois a gente discute em si e posteriormente em CIB. Mas essa visita, as duas visitas que ocorreram no Bellarmina Monte não foi a ver com habilitação, certo? Olha, desculpa, mas assim, na verdade, eu recebi do prestador e disse, olha, aqui disseram que eu não posso ser inserido eu não posso ser inserido porque eu não tenho lei da HPP. Eu estou falando que a Rede Aline, o que nos é repassado, que a gente leu, a portaria, não tem só a questão do hospital, tem toda uma regulamentação da questão materna, Carol. Então, assim, eu continuo dizendo assim, só para vocês terem mais cuidado nesse sentido. Eu acho que é o Rosário, quem está até nossa do COSEMES, e a gente conversou até com o Rosário, sabe? E eu gostaria muito mesmo de participar dentro de um planejamento disso, sobretudo essa questão do pré-natal, que às vezes os municípios bolam para lá e para cá, e onde é que está o pré-natal de alto risco, e a gente vê muito. Eu não estou falando só de São Gonçalo, mas a gente tem muito sofrimento das pessoas que nos procuram grávidas e sem um apoio na região maior. Então, eu estou achando que a gente tem que avançar e tem que fazer uma coisa mais de um planejamento regional mais firme. Inclusive, Carol, como você está aí, desculpa, eu sei que a gente estava em outra situação, mas terminou entrando, e eu já solicito aqui uma melhor, apesar de Rosário estar atuante, estar participando, ela é uma pessoa que realmente tem toda uma sensibilidade, um conhecimento nessa área, né? Mas a gente precisa, assim, apropriar mais o gestor, porque, por exemplo,
foi solicitado aos coordenadores, que agora, não sei se você já está sabendo disso, Teresa, e os outros colegas gestores, que mensalmente nós teremos que preencher uma ficha com a gestão, né? Isso é feito um consolidado mensal, que será enviado, pelo menos aqui na nossa sexta regional, já está assim, foi através dos coordenadores. Aí, assim, eu posso até ser a culpa de Maria Elisa, gestora, se realmente foi uma coisa que foi só para eles, ou como é que foi trabalhado isso, porque eu, enquanto gestora, tomei conhecimento depois que a minha coordenadora estava aqui já conversando com os enfermeiros, olha, Elisa, aqui todo mês eu tenho que fazer isso, eu tenho que consolidar, porque a gente tem que enviar. Aí, assim, eu disse, como assim? Isso aqui, o que é que vai, onde é que isso vai chegar? Para que, com a necessidade, aí, qual realmente a real necessidade disso, se você tem o seu próprio sistema dentro do ESUS, que você, quando está preenchendo, atendendo a gestão, você já tem todo um trabalho, e quando você puxa um relatório analítico, se entrega que você tem isso, né? Então, assim, são coisas que eu não estou entendendo, e o grosso necessidade, que é exatamente esse fluxo, a gente ainda está realmente deixando muita coisa, e eu escuto aí, como bem foi colocado, a própria ministra, o próprio presidente da República, a rede Aline está linda, mas, assim, mais propriedade dos gestores dos municípios, eu me desculpe, toda sinceridade, pode ser Maria Elisa que esteja aí distante, né? Mas eu não estou vendo ainda isso, assim, e eu queria que a gente tentasse trazer isso para nossas discussões melhor, para qualificar, porque, assim, preencher ficha por ficha mensalmente, eu imagino uma cidade como São Gonçalo, como Natal, como é que vai se dar isso no seu fluxo de trabalho. Como é que vai conseguir consolidar? Chega dezembro, a mulher pariu e essa consolidação da primeira consulta não realizou, né? São coisas que eu queria que depois, não é o momento, até porque aqui é apenas a questão do grupo condutor, né? Mas fica aqui já registrado, Matheus, aí na ata, para que a gente possa ter uma discussão melhor com essa questão, tá bom? Quanto ao grupo condutor, eu acredito, Matheus, que você pode botar para votação. Ok, perfeito. Matheus, só colocar uma coisa. Elisa, essa reunião que houve, né, a gente pode estar mandando a minuta com os encaminhamentos, o motivo do que foi uma agenda a pedido da secretária Liane, né, devido a 3 óbitos maternos só no início desse ano, e aí por isso ela pediu, e esse mapeamento era para a gente fazer um diagnóstico de como é que estava a situação hoje na atenção primária, por isso que o form seria uma forma mais rápida. Mas aí vai ser mensal? Todo mês eu vou ter que preencher isso? Não. O porquê existe Não, o que chegou assim foi para isso, que vamos ter que todo mês, foi feito até um modelozinho para consolidar e mandar. Só que a gente não vai... Bom, é novo, eu não sei. Pronto, então acho que o próximo agenda a gente pode fazer com os gestores, justamente para passar os encaminhamentos do motivo dessa agenda, o que foi que aconteceu, o que foi pactuado, tá certo? Que eu acho que esclarece para todo mundo. E aí, Terezinha, a gente encaminhou esse ofício, né, para os gestores, e a gente vai reforçar mais uma vez, que é justamente perguntando qual é a capacidade instalada do seu serviço, o que é que vai desejar habilitar de acordo com os parâmetros que tem na portaria. E a gente também fica, né, com todo o acesso possível para tirar quaisquer dúvidas, né, em relação a isso. A habilitação, pode acionar as meninas, a equipe é reduzida, mas as meninas conseguem dar conta, e até mesmo no WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer coisa, podem estar perguntando, tá certo? Sueldo? Não, é bem rápido, é só para não entrar, como já entrou no assunto, Elisa, me permita fazer uma sugestão. Como nós estamos com novos gestores, né, em todas as regiões, eu não sei se Carol é a coordenadora das redes, mas a gente já sugere aqui que todas as discussões de rede ela retomem para si, né? Até para que os gestores possam se apropriar de como está esse processo. Nós temos novas gestões e a sugestão é que vocês vão colocando esses temas nas reuniões da CI para que eles possam ir se apropriando, né? Nós temos muitos gestores novos, eu acho que não só da rede Aline, mas de todas as redes. É só uma sugestão que eu acho que vale a pena fazer isso nas regiões. Perfeito, Sueldo. Não temos mais nenhum inscrito, então eu vou colocar o tema para pactuação. Temos acordo por parte dos membros? Sim. Por parte da CESAP, temos acordo?
Sim, também. Ok. Posicionamento do COSEMES, da CESAR, favorável. Então, item 3.2 pactuado. Bom, pessoal, seguindo aqui então para a nossa pauta, o item 3.3 seriam pleitos oriundos de emendas parlamentares e solicitações de incremento MAC para os municípios e para o estado do Rio Grande do Norte. Até o momento, eu só recebi uma solicitação de emenda parlamentar, que seria do município de Alto do Rodrigues, para aquisição de uma unidade móvel de saúde. Mas, como de praxe, essa deliberação, eu vou sugerir que ela fique em aberto até uma semana antes da nossa Câmara Técnica, para a gente ir recebendo esses pleitos e fazendo a atualização periodicamente, ok? Pretendo fazer apenas 2 atualizações dessa deliberação, ok? Ok, Matheus. É assim, se tiver algum componente novo, a gente sempre faz dessa forma, exatamente para que a gente possa atender as necessidades dos municípios, que as emendas sempre vêm chegando e a gente já vai fazendo dessa forma. Exatamente. Muito bem lembrado, Elisa. Bom, vou colocar então aqui o item para pactuação. Todos de acordo? Sim, Sim, ok. de acordo. Ok. Posicionamento do COSEMES, posicionamento da CESAP, então, item 3.3, pactuado, sem ressalvas. Gustavo, Renatinha, ela está aí perto? Vou chamar ela, certo? Ela está no outro andar, mas vou chamar ela. Então, Ok. Porque o próximo item é um item diretamente ligado a Renata Silva, ok? Eu acho que nesse meio tempo, tem alguém aqui do Ceatox? Francisca, você está por aqui? Sim, sim, boa tarde. Boa tarde, Francisca, tudo bem? Maria Elisa, se você permitir a gente quebrar... Ok? Não quebre nada não, meu filho. Vamos construir. Estava sem áudio, Matheus. Só uma Não quebre troca, não, então. por Só uma troca, caridade. só uma troca. A troca, então. Francisca, a gente vai fazer uma alteração aqui na nossa ordem, certo? A gente vai passar para o seu tema de informe enquanto Renata ela não retorna, tá bom? Pode ficar à Ok. vontade. Boa tarde, gente. Como o Matheus já falou, eu sou Francisca Santos, enfermeira, estou aqui acompanhada da colega também plantonista do CEATOX, Caliana. A nossa solicitação de ter um espaço na pauta da CIB hoje é trazer a conhecimento, né, e divulgar a publicação da portaria de funcionamento do CEATOX-RN. Talvez alguns de vocês conheçam o centro com o nome de CEATOX, mas a partir da publicação da portaria, que aconteceu agora dia 4 de dezembro, o centro alterou a denominação. Não houve nenhuma mudança com relação ao processo de trabalho, à missão e ao fazer, mas nós nos alinhamos com a portaria 1678 de 2015, portaria do Ministério da Saúde, que recomendou a uniformização das nomenclaturas de todos os centros. Então, no país, cada estado tem um centro com uma configuração ligado a uma determinada instituição, que pode ser uma universidade federal, uma universidade estadual, uma secretaria estadual ou municipal, ou a um hospital universitário, e as denominações eram diversas. Na tentativa de fortalecer, inclusive, a política de toxicologia dentro do Ministério, essa portaria foi lançada, né, já há um certo tempo, 2015, ela foi consolidada na portaria número 3 de 2017, mantendo na íntegra o seu texto, e agora, em dezembro, nós conseguimos enquanto CEATOX, Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Norte, nos alinhar, e aí publicamos a nossa portaria de funcionamento após 41 anos, né? Em 1º de janeiro de 2024, nós completamos 40 anos. E em dezembro, dia 13, nós tivemos a solenidade alusiva à publicação. Então, foi nosso interesse, né? Agradecemos esse espaço. É um serviço, uma ferramenta de saúde, é um equipamento de saúde muito importante no contexto do SUS,
E para nós, assim, foi uma conquista, né? Um serviço que funciona há 40 anos, mas que no organograma da CESAP ele não existia enquanto equipamento. E hoje, a partir da publicação da portaria, a gente entende que vamos conquistar mais espaço, vamos conseguir nos estabelecer enquanto um equipamento, e para nós é muito importante esse informe, né, nesse espaço da bipartite, e é isso. Estamos abertos a algum questionamento que vocês tiverem. Pessoal, vou socializar agora com vocês no nosso grupo da CIB, né, a portaria para conhecimento e também para ser disparado nos grupos das CIRs, caso vocês achem pertinente. Tá certo? Basicamente, o informe era esse, para deixar aqui registrado em CIB desse importante marco, não é isso, Francisca? Da publicação da portaria sobre o CEATOX. Certamente. É muito importante para nós. Mais uma vez, a gente faz esse agradecimento, e é um marco, sim, porque é um serviço que faz a diferença e que precisa ser cada dia divulgado e acionado, inclusive. Nós faremos outros movimentos, mas para esse momento agora a gente agradece esse espaço e desejo uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigado, viu, Francisco? Bom, pessoal, retomando, muito obrigado pela presença. Retomando aqui, então, para o item 3.4. Estou vendo que Renata Silva já retornou. Pronto, Renata. Todo o seu tema, viu? Pronto. Boa tarde a todos, pessoal. Então, o plano da rede de urgência e emergência está para avaliação desde 2023 dentro do Ministério da Saúde, tanto para ampliação para a segunda macro, como para atualização da habilitação e qualificação dos serviços aqui da macro 1. E aí, nesse processo de habilitação, de revisão do documento lá, eles mandaram para mim perguntando acerca de alguns recursos para saber se estavam todos atualizados e caindo no fundo estadual. E aí eu peguei e disse, não, já estão caindo relacionado ao UOL, que a gente já até passou aqui em CIB, né, aqui em Natal. Eu peguei e disse, a gente já regulou, já organizou isso, aí mandei para eles a portaria. Quando chegou lá, que era uma primeira que tinha essa discussão, quando chegou lá, eles mandaram novamente um e-mail, dizendo, não, beleza, dessa parte aí tá ok, mas existe ainda um recurso que a gente direcionou para vocês, do Hospital Maria Alice Fernandes e do Hospital Pedro Germano, em 2019, que foi na portaria 286, publicada por eles, dia 21/2/2019, que trata de um recurso. Naquela época, os hospitais eram considerados de gestão dupla, como cadastrados, e o recurso está caindo em Natal. E vocês atualizaram no SENES, que é de gestão estadual, de fato. Então, a gente precisa regularizar essa situação para atualizar, ao fim, o plano da rede de urgência. Eu acredito que, pelo que eu entendi, é como se estivesse quase faltando basicamente isso para eles publicarem o plano novo, vamos dizer assim, os documentos novos de habilitação e consideração aqui do Rio Grande do Norte. E aí, desde que ele disse isso, aí eu fui atrás. Na época, Clélio me ajudou muito nessa busca pelas portarias, e, de fato, o Ministério tinha razão. E estava realmente acontecendo isso. E aí fui orientada pelo Ministério a informar a Natal, e a gente assim fez. Enviamos um ofício a Natal, informando que ia trazer essa temática para a CIB, e aí levamos a discussão para a Câmara Técnica da CIB, porque após a aprovação da CIB, da regularização dos recursos destinados, já que os hospitais estão sob gestão estadual, para que o recurso, de fato, viesse para o Fundo Estadual de Saúde. Então, aqui estamos para pactuar essa reorganização, para que a gente, na sequência, com a deliberação, possamos enviar para o Ministério da Saúde, para ele dar prosseguimento à conclusão do Plano de Ação Regional da RUI-RN. Muito obrigado, Renata. Solane? Na Câmara Técnica, nós discutimos, né, essa situação e entendemos
Mas eu tive uma dúvida e eu gostaria que Renatinha, né, pudesse socializar com os colegas a dúvida que eu tive sobre a questão de gestão e gerência, né? Gestão municipal, porque está dentro da plenitude do município do Natal, e gerência estadual, porque realmente é da gerência estadual esses hospitais. Mas é sobre aquela questão de onde caiu o recurso, Renata, que você tão bem me colocou, e como pode ser que seja a dúvida de algum gestor sobre essa questão, seria interessante, assim, até para que eles possam voltar com tranquilidade, sem achar que estão prejudicando o município do Natal. Perfeito. Então, quando a gente conversou na Câmara Técnica, Solane perguntou acerca de, tipo, como se fosse dos PCEPs. Mas isso aí não é o recurso SUS, que existe a pactuação, que precisa ter um PCEP para ir e vir. Eu disse, não, esse aqui não é o recurso do PCEP em si, que é do recurso MAC original. Isso aqui é relacionado às habilitações, que são os recursos resultantes da rede de urgência e emergência, que são tipos de incrementos federais que eles fazem quando tem leitos habilitados dentro da RUI. Então, esses recursos não são do PCEP, só para deixar claro, é um recurso extra que o Ministério manda quando tem habilitação e qualificação dos leitos, quando são relacionados à rede de urgência e emergência, sejam leitos clínicos ou leitos de UTI. Então, esse recurso ele já está caindo no MAC do município de Natal. É isso? E desde esse tempo todinho que vem caindo, eu não entendi direito, sinceramente. Exatamente isso. Aí Exatamente desde 2019, que ele cai em Natal. É isso? Da rede de urgências. E esse é um recurso dos hospitais estaduais e cai no recurso municipal. Isso, porque na habilitação, quando eles fizeram... Ninguém percebeu isso, o Estado não percebeu isso. Não, porque na época, quando saiu a portaria, pelo que eu compreendi, até foi uma busca que a gente fez, eu e Clélio, os hospitais foram habilitados como se fosse gestão dupla, e pelo que eu entendi, quando era gestão dupla, caía como se fosse no município, exatamente para nessa discussão de recurso e tudo mais. E aí, depois passou para a gerência estadual, e aí o recurso deveria ter mudado, já que é relacionado à habilitação e qualificação, e não PCEP. E aí continuou caindo lá. Eu há esse tempo todo, Clélio percebeu, e o Ministério da Saúde, quando foi avaliar o plano, que ele percebeu, ele disse, oxe, o CNE estava, se está caindo, por que está caindo em Natal e não no fundo estadual, já que é gestão estadual? Então, foi em busca e detectou que foi uma situação que aconteceu lá atrás, e, de fato, o Estado não percebeu. Clélio que veio perceber um tempo desse, e, por coincidência, foi quase no período que o Ministério também percebeu. Então, eventualmente acontece isso, infelizmente, porque alguns hospitais, como a Renata já falou, são gestão dupla, certo? E aí, normalmente, se considera a gestão do município. Então, quando se manda recurso, por exemplo, chegou uma portaria recente, mandou recurso para a alteração de teto, né, a ampliação da tabela SUS, no caso, né, que teve uma mudança da tabela SUS agora recentemente, por alguns procedimentos ortopédicos e OPM, e eles mandaram boa parte do recurso para os municípios. E aí, a gente sempre tem que ficar, né, aqui a gente fica monitorando isso, para que eles mandem o valor de forma correta. De fato, os hospitais que são de gerência e gestão dos municípios recebam o recurso, e que são aqueles que são de gerência do Estado recebam o Estado. Porque acaba que esse recurso não vem para o Estado e vai para o município e não é utilizado da forma que deveria ser utilizado. E a Adriana está colocando aqui que exatamente o que confundiu, Solane, foi isso aí, o protocolo PCEP. Foi o PCEP confundiu, porque aí depois foi que o Ministério da Saúde identificou, e quando a gente identificou aqui também. Foi quase a mesma época. Foi a mesma época. Mas aí sobre a questão apenas vai ser retirado para entrar agora no fundo estadual, ou vai ter uma solicitação de retroativo? Não, ainda eu acho que a gente não vai solicitar, não. Já foi. Da parte da gente não vai ter essa solicitação. Desculpe, gente, não tem retroativo, não. O que se faz isso é informar que tem a contratualização e coloca dentro da contratualização. O que tem que atualizar é a questão da contratualização, que isso aí já passa direto para o fundo estadual. Eu perguntei só porque a gente deixa registrado aqui, né, na nossa ata, para ficar tudo tranquilo, porque nós todos somos passageiros, né? Demais. Perfeito.
Mais alguma colocação dos membros e participantes? Tudo ok? Então, podemos pactuar? Sim, Sim. podemos sim. Agora é importante que essa informação chegue para o município de Natal, né? Depois. Já foi enviado. Ah, sim, a informação de Já pactuação. foi, Elisa. A gente já mandou um Tá ofício. ok. Antes de vir para cá, a gente mandou o ofício para Natal. Certo? Tá bom. Ok. Eu acho que com essas trocas de gestores de Natal, realmente, eu acho que não chegaram a ter uma comunicação lá dentro, né? Mas esse ofício, de fato, já saiu daqui do Estado. Bom, pessoal, então, item 3.4, pactuado. Então, a gente passa para nosso item 4, que seriam temas para discussão. A gente tem aqui o tema 4.1, né? Seria a correção da deliberação de número 1706 de 2022 para fins de credenciamento da Clínica da Visão, ok? Eu vou contextualizar aqui bem brevemente para vocês e depois eu vou passar para a gestão do município. Bom, em 2022 a gente fez basicamente uma homologação de uma deliberação CIR, na qual solicitou o descredenciamento de uma clínica chamada Oftalmed e também o credenciamento dessa clínica da visão. Então, o que foi pactuado na Comissão Intergestora e Regional, aqui na CIB, a gente apenas homologou a decisão regional. Então, essa deliberação ela foi emitida em 2022 e, posteriormente a isso, a gestão entrou em contato comigo, gestão municipal, informando que ocorreu um equívoco, né, nessa deliberação CIR e concomitantemente também na deliberação CIB, tendo em vista que foi só uma homologação. E que o Ministério da Saúde informou que o serviço da Oftalmed seria descredenciado por completo, e isso prejudicaria os municípios que têm pactuação na região, né? E o intuito do credenciamento da Clínica da Visão é ser um credenciamento à parte, né? Tendo em vista que vai ser com um recurso OGM, né? Então, esse tema ele foi posto, inclusive, numa reunião no ano passado, aqui, e o direcionamento da CIB é que esse tema teria que passar novamente em CIR. Porém, ele não passou em CIR e ele veio novamente para cá com questionamento da gestora municipal, né? Então, tendo em vista esse questionamento da gestora municipal, eu trouxe aqui para os membros para discussão e a gente deliberar conforme o entendimento de vocês, ok? A gestora está aqui? Sim, ela está aqui, Flávia está aqui. Acho que Flávia pode... Boa tarde, estou presente. Flávia, se você quiser comentar sobre o tema, ou então a gente já pode seguir para a discussão com os membros. Pode falar, Flávia. Boa tarde. Então, o comentário é muito rápido, só para sinalizar que na época que foi feito, né, o procedimento de solicitação de descredenciamento, eu ainda não estava gestora do município, e após assumir, nós fizemos essa reorganização, né? A sugestão para que seja credenciado o Centro da Visão e mantido, né, a permanência da Oftalmed. Ok, perfeito. Então, a solicitação da gestora municipal, né, São Paulo e Potengi, é que a gente, meio não, né, a gente faça essa revogação dessa deliberação e mantenha o credenciamento da Oftalmed e apenas credencie à parte a clínica da visão, né, tendo em vista que vai ser custeada com recurso próprio do município, né? Foi isso, está inscrito? Tá, é só para a gente deixar mais claro aí, assim, porque ela está descredenciando uma clínica que atendia os municípios, né? E essa clínica, ela vai permanecer atendendo os municípios, ou, né, que aí ela vai utilizar vai credenciar dela como recursos próprios, né? E aí, como é que fica essa pactuação que os municípios já têm com essa clínica, né? Então, por isso que a gente sugeriu que o tema voltasse para si, para fazer uma discussão, né, como é que fica os outros municípios, né? Talvez Terezinha tenha alguma sugestão, mas a gente sugeriu à Câmara Técnica que voltasse para si, para melhor alinhar essa discussão e saber como é que fica os outros municípios. Terezinha, está inscrita?
Olha, realmente é estranho, porque por exemplo, quando você vai credenciar só para o seu município com recurso próprio, é um contrato administrativo, já que você não vai usar o dinheiro do Ministério. E essa clínica é para fazer o quê? É glaucoma, catarata, o que é que ela vai fazer, tá entendendo? Inclusive, porque nós estamos ainda com clínica que não envolve assim, como é que a gente diz, recurso novo, envolve apenas transferência de recursos de uma clínica para outra, ainda parado no Ministério da Saúde de alguns municípios aí. Quando eu vou contratar um prestador com meu recurso próprio, para mim, só interessa que o mais importante é que ele tem que estar no SENES, com certeza, e eu estou fazendo um contrato administrativo. Porque quando se trata de recurso do Ministério, a gente tem que olhar se a população comporta para as duas clínicas, tá entendendo? Porque já aconteceu que a gente fez chamada pública e da chamada pública, quantos eu preciso? Porque realmente, como é que eu sou gestora, eu vou controlar o FPO, tudo bonitinho, de uma clínica habilitada para os outros municípios, ela vai ter duas clínicas contratadas, uma pelo Ministério e outra que não é pelo Ministério. E eu acho muito estranho. No mínimo, tem que voltar essa discussão para assim como o Sueldo disse, porque se trata de um ato administrativo dela. Se eu quiser contratar qualquer serviço com meu recurso próprio, por exemplo, eu não preciso contratar, eu vou contratar um serviço dentro de Natal. Eu quero contratar o Instituto de Radiologia dentro de Natal, um exemplo. Ele não está no SUS, ele não está nos prestadores habilitados, mas eu vou levar o meu recurso para aquele prestador. Como ela está dizendo aí, parece o seguinte, eu não gosto, Flávia, é o que dá para transparecer, não é nada para o seu pessoal, nem nada de coisa assim, mas eu estou dizendo como é que os técnicos vão ler. Eu não gosto desse prestador do meu serviço para mim, mas para os outros ele presta, eu vou combinar. Eu não tenho isso, então eu acho melhor voltar e ter essa discussão. Eu nunca vi esse tipo de habilitação, não. Quando o prestador é habilitado para o SUS, ele vai fazer, se eu preciso de mais um prestador na região, porque aquele é insuficiente, eu vou dizer, até porque a oftalmologia é isso. A gente tem que olhar a capacidade instalada dentro da região ou do município. É a minha opinião extremamente técnica. Perfeito, Terezinha. Wendel, está inscrito? Isso. Boa tarde. Eu já estou aqui como técnico no município e venho acompanhando isso. E, na verdade, o que é que aconteceu aí? Vamos fazer uma contextualização mais fundamentada. A gente fez a solicitação de credenciamento pelos sites e encaminhamos toda a documentação que se tinha. E o Ministério entrou em diligência porque no documento da CIB, como o próprio Matheus falou, existia exatamente o credenciamento da clínica e o descredenciamento da clínica em Santa Cruz. E que, na verdade, não existia isso. Foi um erro cometido lá no início do processo, tá? Quando a gestora, na época, encaminhou o ofício para si, e isso gerou exatamente esse equívoco também na CIB. O município ele pretende, inicialmente, contratar através de recursos próprios, com recursos próprios, porém, como existe uma demanda muito grande no município, que o recurso que vem do Ministério da Saúde para a quantidade de pacientes que o município tem de necessidade não é suficiente. Ou seja, existe um quantitativo X excedente que o município ele quer exatamente contratar a clínica para que seja coberto esses pacientes. E futuramente, caso a clínica ela tenha essa situação de um suporte técnico e a capacidade de realizar esses outros procedimentos, trazendo esses pacientes de Santa Cruz, que o município é pactuado com a clínica em Santa Cruz, e aí ficaria, sim, via PPI. Então, teria inicialmente, o objetivo com OGM, porém, no futuro, bem próximo, caso a clínica ela
tivesse o suporte técnico e a capacidade instalada, a gente iria trazer esses recursos que estão em Santa Cruz para o próprio município. E aí sim seria essa mudança de PPI. Então, a gente precisa dessa correção da deliberação da CIB que ocorreu lá em 2022, eu acho, 23, não me lembro agora o ano, né? Mas que ela seja corrigida para que a gente possa dar continuidade ao credenciamento da clínica. Sou eu, está inscrito? Não, porque de qualquer forma tem que ir para si, porque você traz uma contextualização onde já envolve Santa Cruz, né? Aí nessa... Mas a clínica, desculpa, Suedo, é porque essa clínica, desculpa, só interromper, essa clínica é lá em Santa Cruz. A clínica é em Santa Cruz. Essa oftalmédia aí que está sendo solicitado o descredenciamento, que na verdade não era o descredenciamento da clínica lá. Se ocorreu o descredenciamento aí, não somente São Paulo Potengi deixa de ser atendido, mas todos os outros municípios da região que pactuam para lá, que referencia para lá. Ah, então não é em São Paulo Potengi, é em Santa Cruz. Não, Suedo. Santa Cruz Mas é a clínica que hoje atende. Por que São Paulo Potengi está pedindo? Estou entendendo. Também Calma, agora vamos eu lá. não estou entendendo. Essa clínica que está sendo descredenciada, a clínica que foi solicitada aí o descredenciamento por um equívoco, ela é instalada em Santa Cruz e que atende vários municípios da quinta região. São Paulo Potengi está credenciando uma clínica que faz parte do município, instalada no município, que já inclusive faz a cirurgia de catarata para atender o glaucoma. Quando foi feita a solicitação, era a solicitação de credenciamento dessa clínica e foi inserido também o descredenciamento da outra clínica. E a gente está tentando fazer uma correção do que aconteceu lá atrás. Por um equívoco do gestor na época, talvez, eu não tive acesso ao ofício que o gestor na época encaminhou para si, mas assim entendeu que seria credenciamento de uma e descredenciamento da outra. Sendo que, na verdade, não existe o descredenciamento da esqueci agora o nome dela, mas é a clínica lá de Santa Cruz. Então, se ocorrer o descredenciamento dessa clínica, não somente São Paulo Potengi vai deixar de ser atendido, mas todos os outros municípios que são pactuados com ela, que, no caso, Santa Cruz, né? Inicialmente, a gente vai utilizar o OGM, mas futuramente, se a clínica provar que tem a capacidade técnica instalada, a gente vai trazer os recursos que estão lá, via PPI, lá em Santa Cruz, para o próprio município. Porque hoje o excedente do município é muito grande, a gente tem quase o mesmo quantitativo de pacientes que são atendidos lá, via PPI, a gente tem aqui no município que a gente paga com recursos próprios. Isso é um gargalo praticamente em todo o estado. A gente sabe que o glaucoma está uma lacuna grande, tem vários municípios, várias regiões aí totalmente prejudicadas, sem ter assistência. E aí seria até... desculpa, André. E seria até uma forma também de trazer esses outros municípios aqui mais próximos, como, por exemplo, São Pedro, São Tomé, Lagoa de Velhos, que fazem parte da região, que muitas vezes a distância para Santa Cruz, Eloy de Souza, que a distância para Santa Cruz, para levar esses pacientes para lá, ou para que eles venham até o município, né, fazer esse atendimento, que não existe uma regularidade, uma agenda, que eles atendem muitos municípios e tem um quantitativo muito grande de pacientes para ser atendido, muitas vezes existe a falha. E a gente está tentando exatamente corrigir isso aí, dando uma melhor assistência para os nossos pacientes, bem como no futuro bem próximo, ofertar de repente, através de uma pactuação com os municípios circunvizinhos. Adriana, seu microfone está mutado. Agora estão ouvindo, gente? Está bem baixinho. Sim, Adriana. Melhorou? Não, então, para eu entender, não seria o descredenciamento da clínica, e sim remanejar esses municípios que são atendidos nessa clínica Oftalmed para a clínica no município que vocês estão solicitando. Seria isso? Não. Isso aí seria... No futuro, sim.
Sim. No futuro, Agora, sim. gente, é No futuro. credenciar. O que eu estou entendendo Agora é apenas credenciar. credenciar de São Paulo para Potengi e futuramente, até porque esse remanejo de recursos, PPI, é feito na própria SI, com aquele aceite, aquela documentação normal, que é um fluxo natural. Perfeito, presidente. É isso? Perfeito, presidente. Exato. Eudo? Está, eu não vou mais me colocar, não. Pois já quer, Sui, vamos terminar essa reunião por Não, caridade? certo. No caso, eu só queria relatar o seguinte, né? Que realmente, tendo em vista que veio a deliberação SI com a informação equivocada, né? Que esse pleito ele retorne, entendeu? A SI, para que realmente seja discutido e corrigido lá, né? Para que realmente venha a informação fidedigna para a CIB, entendeu? E só fazer uma correção que a CIB usou a deliberação ipsilitro que estava escrito na deliberação CIR, né? Então, foi Exatamente. fiel que estava escrito. Então, Matheus é retornar colocou mesmo, não tem outro caminho, né? isso. Então, no caso, não será, é isso? Não Não será. terá aprovação. Não. É só uma correção. Acredito que é um detalhe tão simples. O problema aí é o seguinte: eu acho que foi na reunião de setembro, esse tema veio até aí. Matheus encaminhou para, se eu não me engano, Matheus falou que tinha passado a demanda para o pessoal da quinta região. Não foi colocado em pauta lá por eles. Lari, A gente tentou. Eu vou fazer uma fala aqui agora. A gente tentou colocar lá em pauta. Não colocaram, disseram que só ia colocar agora, em março, parece, se não me engano. E aí já está perdendo tempo. É uma coisa tão simples, eu acho. Não envolve dinheiro, não envolve dinheiro do município, não envolve, no caso do Estado, do Ministério, é totalmente município, é só o credenciamento, enfim. Mas aí vocês é que são o pleno, é que devem resolver. Eu sugiro o seguinte, a gente está vendo que aqui é uma solicitação do município. Vamos fazer o seguinte, a gente poderia deixar esse pleito aprovado mediante a confirmação do que está acontecendo na CIB, para que a gente não esperasse um outro mês. A gente poderia pedir para a CIB entrar em contato com o pessoal, ver direitinho como é que está esse fluxo lá, e mediante a informação da região, é isso, porque vocês estão querendo que tenha uma discussão, um aval da região, é isso? Para não prejudicar alguns municípios? Não é isso que eu estou entendendo? Eu acho que para facilitar e não precisar esperar realmente, Wendel, e prejudicar o município, eu acho que um ofício de cada município desse aqui citado, que no caso seria São Paulo, Potengi, Bom Jesus, Boa Saúde e Lagoa de Velhos, confirmando essa situação, já resolveria. Eu não vejo problema nisso. Gente, peraí. Não, isso aí é outra coisa. Eu quero falar. Esses municípios aí, mas é exatamente... Só um minutinho. O que está aí no que está citando os municípios é exatamente o descredenciamento desses municípios. E, na verdade, não vai ocorrer o descredenciamento. Vai ocorrer só o credenciamento da clínica. Entendo. Mas é justamente isso, entendeu? Desses municípios se posicionarem no sentido de que confirmarem que não é um descredenciamento, e sim manter o credenciamento da Oftalmed e que vocês iriam, de fato, contratar com recurso próprio a Clínica da Visão. Mas Terezinha está inscrita aí, a gente pode ouvi-la e aí a gente parte para uma sugestão. Não, eu queria saber o seguinte, se junto, que credenciar qualquer serviço, a gente tem que ter o relatório da vigilância sanitária, de todas as condições de instalação. Nós estamos pedindo, gente, para credenciar um serviço novo dentro disso. O glaucoma já deu muitos problemas no mundo todo, inclusive porque tem os tipos de colírio, tem todas essas coisas. Então, esse é um tipo de credenciamento que não é só o gestor dizer que, olhe, nós temos que mandar, teve momentos da gente mandar, quando o gestor municipal não tinha o seu sistema de auditoria própria, a gente manda até a auditoria do Estado,
porque já houve muita confusão por causa do glaucoma. Eu mesma aí na CESAP tive que responder falas lá em Açu, Polícia Federal, um bocado de coisa, contratar auditoria, porque o glaucoma tem os tipos de colírio, tem tudo direitinho. Então, primeira coisa que eu estou perguntando é isso. Tem, além do desejo do município, para o Ministério habilitar, ele exige as condições, que tenha portaria, tudo direitinho. Lucas, aí do próprio Estado, sabe que milhões de vezes isso existe com a gente direitinho. Então, eu acho que até isso, preparar direitinho para o município, além dessa sugestão dos outros municípios, porque os outros já estão credenciados numa clínica, mas, e como é um município só, seria habilitar mais um serviço dentro do município, e esse serviço tem tanto, e ele vai dizer que é sem recurso, porque pergunta, habilitação envolve recurso ou não recurso, certo? Que nós estamos com o serviço de doutor Israel. Calma, só um complemento, presidente. Está tudo isso, tá tudo isso lá no SAIPES. Já foi encaminhado tudo. Isso aí foi uma diligência que o Ministério da Saúde colocou no SAIPES para que a gente pudesse corrigir isso aí, esse equívoco. Na verdade, o Ministério da Saúde ele entrou em contato com a gente e perguntou se realmente era para descredenciar outra clínica do serviço. E aí a gente disse que não, era só o credenciamento da clínica que a gente estava solicitando. Toda essa parte aí de vigilância, tudo isso, Terezinha, como você sabe, tá, quando a gente vai fazer lá o preenchimento do cadastro lá no SAIPES, a gente coloca tudo isso em anexo. Com a diligência do Ministério da Saúde, que percebeu essa situação e achou que realmente iria complicar a clínica lá que é instalada em Santa Cruz. Se o Ministério da Saúde não tivesse tido esse cuidado, talvez tivesse descredenciado a clínica lá do município. Descredenciado em geral. Ele diz a sugestão de encaminhamento. Da mesma forma, a própria CI pode fazer uma CI extraordinária e fazer a pactuação do pleito e a gente já deixa aprovado aqui. Desde que faça a CI a extraordinária e encaminhe a documentação atualizada. Eu também não, Douglas. É basicamente o que Maria Elisa já colocou. A gente deixa a deliberação aqui em aberto, e aí a CI convoca uma extra só para isso, envia a deliberação para aqui, eu emito a deliberação, Maria Elisa assina e resolvida a situação. Ok. É possível sair um encaminhamento para a CI, da CIB para lá? Porque quando a gente, enquanto o município, quando a gente se manifesta, a gente não é ouvido, não. Infelizmente, não. Essa é a realidade. Eu faço a notificação. Amanhã, logo cedo, eu envio, tá bom? Eu envio em cópia para você, tá bom, Wendel? Envia para mim também, mas valeu. Obrigadão, viu? Então, show. Agora anda. Obrigado a todos vocês. Nada. Tem consenso, pessoal? Tem consenso, tem que perguntar aqui. Justo, né, Douglas? Todos de acordo? Ok. Maria Elisa? Acho que ela caiu. TT, faça um sinalzinho, sim ou não. Pronto. Eu acho que ela travou. Mas como foi um encaminhamento proposto por ela, eu acho que a gente não vai ter problema quanto a isso, né? Eu acho que não, mas ver se ela consegue voltar um pouquinho. Tem outros membros aqui também, né, que já podem ir andando. Foi bem ela mesmo. Então, se ela finalizar a reunião, vamos só ver se ela vai entrar para não... Na verdade, isso, Douglas, eu acho que enquanto Maria Elisa não volta... a gente não tem instrumento de planejamento dessa vez. Era isso que ele quer colocar. É isso aqui. Só Mateus que ele quer colocar. Olha que eu fico pastorando, hein? Pronto, Douglas, fica à vontade. Acho que enquanto Maria Elisa não volta, a gente coloca esse informe e ela encerra a reunião. Só um minuto que eu vou projetar aqui. Apareceu aí, tá tela cheia ou não, Matheus? Sim, sim. Então, pessoal, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, né? Pode ter novos gestores ou gestoras. Me chamo Douglas Ferreira, estou atualmente diretor de planejamento aqui no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde.
Vou fazer um informe rapidamente, conforme o Solano já sinalizou também, a respeito da situação dos instrumentos de planejamento do SUS no DGMP, né, que é o DigiSUS Módulo Planejamento. Essa apresentação, né, ela tem, né, a elaboração pela CEIMP, né, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, né, com o Serviço de Articulação Interfederativa e Participativa, da qual a Aline Aguiar é a chefe, né, e aqui hoje ela não está presente, porque está em atendimento, é uma consulta, e temos aqui Daniel, também temos aqui Cristiane, né, que voltou a casa, está aqui, Cristiane também conosco, e Jefferson também, toda a equipe aí do Serviço de Articulação Interfederativa, a qual agradecemos todo o apoio e colaboração. Então, esse informe é rápido, né, apenas para trazer realmente como é que está a situação dos instrumentos de planejamento no âmbito dos municípios. Aqui é apenas um quadro de prazos de cada instrumento, para que realmente possa sinalizar como um alerta, né, para o gestor, para a gestora, né, do plano municipal, que tem que ser encaminhado até 31 de agosto do primeiro ano de governo, né, que no caso é esse ano de 2025. Ele precisa estar em consonância com o PPA, que é o Plano Plurianual, que é um instrumento de governo, né. A PAS, que é a Programação Anual de Saúde, prevista pela Lei 141, precisa ser encaminhada ao Conselho de Saúde, via e-mail ou via físico, né, para aprovação, antes de encaminhamento da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, até abril do ano anterior. A Pactuação Interfederativa dos Indicadores, né, ela teve, né, a sua obrigatoriedade até o ano de 2021, né, que existe, a portaria que foi revogada, vou falar mais na frente. O RDQA, que é o relatório detalhado do quadrimestre anterior, tem que ser encaminhado ao Conselho e à Casa Legislativa até os meses finais de maio, setembro e fevereiro, né, para audiência lá na Câmara. O relatório anual de gestão precisa ser apresentado, né, encaminhado até o dia 30 de março, né, no caso desse ano, vai ser encaminhado o RAG 2024, encaminhar ao Conselho de Saúde e ao Tribunal de Contas. E aqui a nova funcionalidade do sistema DigiSUS, né? O DGMP agora ele vai contar com uma nova função, que é para emissão de alerta, né? Informando as pendências que tem na elaboração e avaliação dos instrumentos. Então, ao entrar no sistema, é possível observar esse sininho aqui, né? Esse sininho ele vai ter alguns números lá, 1, 2, 3, identificando o número de pendências. E quando clica, ele vai justamente me sinalizar qual é a pendência, se é o período 2018 a 2021, a quantidade de pendências e ainda de quem é a responsabilidade dessa pendência. Ao clicar nele, vai abrir essa tela do lado direito aí, dizendo os prazos e as pendências. Se é uma pendência do plano de saúde por parte da gestão, se é uma pendência por parte do Conselho de Saúde. Então, isso é mais uma ferramenta para facilitar e agilizar, né? Podermos identificar realmente o que está pendente de instrumento e quem é o responsável pela essa pendência para tentar resolver. E aqui o panorama geral, né, da situação dos instrumentos de planejamento, de forma por região de saúde. Temos aqui nosso Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025, que encerra esse ano, com a primeira, segunda, terceira, quarta região e oitava, com 100% dos planos aprovados. Apenas alguns que ainda estão sob análise do Conselho, mas isso é bom porque sinaliza que o gestor já fez e já encaminhou, né, ao Conselho Municipal de Saúde. Então, praticamente, estamos aí com 100% dos municípios, né? Com exceção da 7ª região, que está com 20% no Conselho, e 5% a 5ª e a 6ª, que está sob análise do Conselho de Saúde. Porém, a gente vai fazer um movimento, né, aí para a questão do novo instrumento de planejamento que eu vou falar no final. A Programação Anual de Saúde, a PAS 2024, também tem um número expressivo aí de aprovação no âmbito da 3ª região, da 4ª região e da 7ª, com mais de 80%, né, de Programação Anual de Saúde aprovado. Temos ainda aí alguns percentuais em análise pelo Conselho, seja na 2ª região ou na 3ª, com mais ou menos 15%, e na 7ª, 20%. Em processo de elaboração, temos a 2ª região, com 35,7%, seguida da 5ª, com 28,6%. Né? E ainda não iniciou, temos um percentual mais significativo na 1ª região, com 14,8%, e na 6ª, com 10,8%. Já a PAS 2025, né, e temos o sinal de alerta ali, de atenção, lá no lado superior direito, né, que é justamente a programação anual de saúde do exercício 2025. Então, é importante que os gestores e as gestoras tenham, né, esse planejamento anual já finalizado, concluído, inserido, né, dentro do sistema de DigiSUS, né, para que realmente possa haver também a apreciação por parte do Conselho e, logicamente, para a execução da política pública de saúde no território. E aí trouxemos esse alerta porque apenas
Algumas regiões ainda estão com um número muito baixo de aprovação. Temos aí quarta região com 24%, a sétima região com 20% e a primeira com 18,5%. E aí um número muito expressivo ainda de não iniciado, né, que é o vermelho. A segunda região com 78,6% e também a sexta região com 78,4% e a oitava região com 75% não iniciou, bem como a terceira também com 65,4%. Então, é algo que a gente precisa fazer, né? Esse acompanhamento, esse diálogo, né? Essa atenção para que realmente possa estar junto desses municípios e realizar a elaboração desses instrumentos, né? No caso aí de 2025. No âmbito do RAG, que é o Relatório Anual de Gestão 2023, trouxemos aqui que temos um número expressivo de RAG já aprovado, no âmbito da terceira região, com 88%, e a quarta também, com 88%, a sexta região, com 81% também de RAG aprovado, a quinta região e a primeira, com 77% também de aprovação. E alguns enviados para o Conselho de Saúde, e poucos que ainda não iniciou, né? No âmbito da sétima região, 20%, e da segunda e quinta, 14,3%. Né? Aqui, apenas para lembrar a todos que os planos de saúde e as programações anuais de saúde não são encaminhados aos Conselhos de Saúde via sistema DGMP, ou seja, via sistema de gestores de modo planejamento, né? Ele é encaminhado via físico ou via e-mail, né? Porque o gestor, né, que o perfil do gestor é responsável pela inserção tanto do plano de saúde quanto da programação anual de saúde na íntegra, né, dentro do sistema DGMP, bem como também a inserção da resolução de aprovação lá no Conselho. Então, o Conselho vai receber via físico, via e-mail, e vai fazer, né, a apreciação, e essa resolução a própria gestão insere, né, dentro do sistema. A pactuação interfederativa ela foi revogada por deliberação tripartite pela resolução CIT número 1/2021, mas sua elaboração do sistema até essa data é obrigatória para o ciclo de planejamento 2018 a 2021. Sem ela, não é possível a finalização do RDQA e do RAG. Então, é importante, se tiver alguma pendência desse ciclo da pactuação interfederativa, é necessário finalizar, né, considerando o ano até 2021, onde estava vigente, para que possa continuar e alimentar o sistema no que diz respeito aos demais instrumentos, como o RDQA e o RAG. Atentar para o prazo de elaboração do terceiro relatório quadrimestral de 2024, que deve ser elaborada, né, e encaminhada apresentada na Casa Legislativa, no caso dos municípios, na Câmara Municipal, né, em audiência pública, né, até o mês de fevereiro de 2025 é preciso fazer esse envio. E aí, só para destacar que, só interromper aqui, né, finalizando, que a Diretoria de Planejamento, a Secretaria Estadual de Saúde, né, já tem uma reunião agendada com o COSEMES, né, e com o SEMES, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde, para nós justamente podermos discutir esse processo, né, de planejamento, né, de elaboração dos instrumentos de planejamento, para apoiar os municípios no âmbito das regiões de saúde, né, no que diz respeito às nossas oficinas. Então, a gente precisa fazer esse movimento. Então, já estamos com a agenda, próxima semana, em diálogo com COSEMES e com SEMES, para a gente poder fazer o nosso planejamento, né, da elaboração desses instrumentos, para apoiar os municípios, tendo em vista que esse é o ano que precisa ser construído, né, os novos instrumentos de planejamento, principalmente o plano municipal de saúde. Então, vamos estar fazendo todo esse diálogo e aproximação, não é isso? Pode falar. Isso, não, eu concordo com tudo que Douglas já falou, mas tá tranquilo, Douglas, é só informar que a Elisa ficou sem energia e ela pede para Matheus encerrar a reunião. Quando Douglas terminar. Perfeito. Douglas, mais algum comentário? Não, gente, só agradecer mesmo. Obrigado a todos. Vamos estar encaminhando essa apresentação como, né, uma forma também de estar monitorando, acompanhando, de alerta aos municípios. Obrigado. Perfeito. Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui a presença dos membros, né? E também agradecer a todos os técnicos que se fazem aqui presentes, secretários municipais, os que estão retornando, né, para suas atividades normais, né, após essas eleições, e os novos também. Queria agradecer e, dado como encerrado a nossa 344ª reunião ordinária da CIB. Muito obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado aí aos membros do COSEMES. Um abraço. Sol, linda como sempre.
com cara de